Cada um tem o seu jeito de criar, de dar forma ao que pensou. Mas como é que você se organiza para transformar ideias em material pronto para ser publicado ou exibido? Nem sempre no caso de um roteiro, de um vídeo, de uma ideia de texto, enfim, nem sempre ela chega pronta para você, né? Nem sempre você está tão inspirado assim. Para isso você precisa se organizar para criar um fluxo de pensamento e para criar uma organização que faça com que ideias se transformem em realidade, em texto, em vídeo, em roteiro. Eu, durante muito tempo, abria o Word e jogava lá a ideia. Geralmente as minhas coisas começam por título. Eu gosto muito de pensar num título para depois pensar no conteúdo, mesmo já sabendo do que se trata esse conteúdo. Depois eu passei a abrir o e-mail. Eu acho que foi uma coisa mais urgente. Em algum momento eu acho que eu não tinha o Word ali. Abri o e-mail e escrevia no e-mail. E tanto no Word quanto no e-mail, muitas vezes eu perdi essas ideias. Essas ideias acabavam ficando num limbo ali entre o Word e os e-mails que nunca tinham sido enviados, eram cópias de e-mails, né, rascunhos de e-mails. Depois disso, eu parti para o bloco de notas. E esse foi meu bom companheiro durante bons anos. Era no bloco de notas que eu colocava as minhas ideias, começando pelo título, dando uma rubricada geral no que eu queria dizer, fosse um texto, um vídeo. Isso funcionou durante muito tempo. Até que eu vi que era preciso organizar ainda mais, principalmente quando eu passei a produzir conteúdo para a internet, para as redes sociais, eu vi que era necessário reunir tudo num lugar só. E que isso fosse mais completo, que isso me desse uma visão do que eu fiz, das ideias que eu vinha tendo, da forma como eu ia dizer aquilo. A ferramenta que eu vou falar aqui, eu não estou ganhando nada para falar dela, não é uma publi, não é um texto, um espaço pago esse aqui, muito pelo contrário, é o meu LinkedIn pessoal, mas eu passei a usar o Trello. Eu fiz um curso sobre produção de conteúdo para mídias digitais e a pessoa que deu o curso, entre outras ferramentas, falou sobre o Trello, que é uma ferramenta painel e que te dá a possibilidade de se organizar por rede social ou por assunto, enfim. Eu fiz isso, passei a usar o Trello para colocar as minhas ideias, para colocar a primeira ideia, aquela que eu jogava e ficava perdida no Word, que depois ficava perdida no rascunho de e-mail e que depois ficava ali no bloco de notas, ela foi parar no Trello. No Trello eu consegui já dar um título para os meus vídeos, criar a partir de cores para que rede social eu estava produzindo aquilo, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, ou LinkedIn, e eu consegui ter uma visão muito mais organizada das minhas ideias, daquilo que já andou, dos textos que eu já comecei a fazer, das ideias que eu tive, e inclusive, como eu tenho muito essa ligação com o título, eu já consigo colocar nessa página que eu crio no Trello o meu título. Inclusive, além do título, eu já boto as hashtags, para ficar bem organizado quando eu precisar publicar. Enfim, queria dividir com vocês essa dica porque me ajudou bastante na minha produção de conteúdo. E você? Como é que você se organiza para criar o seu conteúdo e para não perder nenhuma ideia? Conta aí para mim. Eu sou o Celso Bandarra e essas são histórias que eu vi ou vivi nos meus 30 anos de jornalismo.